Enfim, vamos pesar o clima. Tão importante quanto falar das expressões e das coisas lindas da minha pesquisa, eu preciso falar das coisas que são dolorosas e que me levaram a fazer a minha pesquisa. Por onde começar? Oi, eu sou Dani Damas, uma pessoa de pele marrom, de ascendência afro-indígena, de olhos e pelos escuros, cabelos escuros, descoloridos, presos em um coque, usando uma blusa preta, frente única, decotada, com um brinco de penas, um brinco de cuia, um lenço prateado ao redor dos ombros. E estou no ambiente de floresta. Antes mesmo de estudar formalmente dança, eu já imaginava a performance dança de quase 1000 anos, onde eu danço coberta de sacos plásticos, com um traje feito inteiramente de sacos plásticos reutilizados. Eu fiquei apaixonada pela leveza do material, pelo desenho que ele fazia no ar, quando era arrastado pelo vento, quando nadava como uma água viva. E essa beleza eu queria demonstrar através da dança. Então, quando eu tive a oportunidade de apresentar a dança de quase 1000 anos, eu me dei conta do problema que eu arranjei. Eu acho linda essa performance. Ela me traz uma leveza e ela faz o meu corpo se movimentar de formas que antes eu não imaginava. Mas o traje é eterno. Esse traje de plástico reutilizado, ele vai durar enquanto não houver formas responsáveis, efetivas, eficientes de descarte do plástico, para que ele volte para a terra de uma maneira nutritiva. Transformar um objeto plástico em outro objeto plástico não é sustentabilidade. Fazer artesanatos com garrafa PET e roupas com plástico não é sustentável. Essa performance não é sustentável. Esse traje, ele vai ficar comigo e depois, quando eu não estiver mais aqui, ele vai ser cuidado por herdeiros. Isso se não for para algum museu, para algum lugar que traga esse lembrete de que fazemos um consumo irresponsável e destrutivo da natureza. Tratamos a natureza como recurso. Fazemos sacolas plásticas que ficam 15 minutos em nosso poder e depois são descartadas, como se elas fossem se desfazer no ar. Sacolas plásticas não são como folhas. Elas levam anos e anos para que elas sejam divididas em partículas pequenas e entrem na terra. Eu preciso que essa roupa encontre um destino sustentável, porque atualmente não é. Eu faço várias oficinas e vários cursos de dança, eu dou aulas de dança e de figurino, e eu nunca irei ensinar sobre como fazer figurinos com sacolas plásticas, com garrafas PET. Sabe por quê? Porque a gente torna esse lixo ainda mais difícil de ser decomposto quando não usamos mais aquele objeto. Quando o objeto ele perde a sua função, a roupa, o acessório perde a sua função, ele se torna lixo. E quanto mais elementos e ingredientes tem esse lixo, que são diferentes, mais difícil é transformá-lo em alguma coisa. As indústrias de reciclagem precisam que o material seja puro para que ele possa ser reciclado e transformado num outro objeto que vai entrar no círculo de consumo novamente e aí se tornar lixo novamente. Não existe sustentabilidade ainda. Sustentável é quando a gente usa materiais que podem ser enterrados e se tornar compostos orgânicos que alimentam árvores, plantas e bichos. Mas o que é que tem a ver uma dança com a outra? Uma é de plástico, a outra é de folha. Meu mestrado não é sobre folhas? Sim, meu mestrado é sobre dançar na floresta e compor figurino a partir do empréstimo de folhas e fibras naturais
para dançar nos palcos e depois devolver para a floresta em forma de nutrição. O que acontece é que o traje da dança de quase 1000 anos me sufoca. Me sufoca quando eu danço porque é plástico e não me permite respirar bem. Me sufoca por saber que eu vou ficar para sempre com esse traje até que hajam formas sustentáveis de torná-lo viável na natureza. Me sufoca porque eu me lembro do apagamento das culturas tradicionais dos povos nativos do Brasil que sempre usaram tecidos e materiais naturais para fazer suas roupas, pinturas, alimentos, utensílios domésticos. Me sufoca. E com essa dor, eu quis resgatar a mim mesma e resgatar esses traços do tramado de palha, da criação através da relação com a natureza e fazer isso de maneira acadêmica e fazer isso de maneira artística e fazer isso e mostrar para as pessoas que é possível criar e viver na terra e fazer artes na terra sem precisar destruir a terra. Eu quero chegar num ponto de não mais poluir e destruir a terra, para ter roupas bonitas, para ter alimento, para ter casa, conseguir conviver com a natureza, interagindo, emprestando, doando o meu esforço, para que a gente conviva como igual, porque afinal somos natureza. E é isso. A dança de quase 1000 anos não é uma coisa romântica. Não é uma coisa, um exemplo a se seguir. Não é. A dança de quase 1000 anos é algo que tem que deixar de existir. Grandes beijos.